tudo bem? Bom, nosso foco hoje é falar sobre o Gemba Walk. Gemba é uma palavra do japonês que quer dizer local de trabalho onde as coisas acontecem. E o walk é caminhar, vem do inglês, certo? Então, basicamente é caminhar no local de trabalho, caminhar no processo, nas operações da empresa, ok? Nesse sentido, alguns chamam isso de ferramenta, eu prefiro chamar isso de comportamento, tá? Por quê? Isso é realmente mudar o comportamento, isso é mudar a postura, o posicionamento que nós temos sobre a empresa, certo? Que é uma postura ficando 80% do tempo, no mínimo, nas operações, na produção, onde as coisas acontecem de verdade, tá? Dentro desse comportamento, aí sim existem conceitos, do Lean, certo? Conceitos do Lean, que são basicamente o que agrega valor na operação, o que não agrega valor, conceitos como, por exemplo, desperdícios, os 7 desperdícios do Lean e por aí vai, ok? O Gemba Walk, então, ele visa andar pela empresa constantemente, a todo momento, e estar atento sobre 4 óticas, que é a segurança, a qualidade, a entrega e custos, tá? Nesse sentido, isso passa a ser um choque de realidade. Por quê? Porque é muito comum as pessoas estarem no escritório, na sala, a maior parte do tempo. Nesse contexto, estando longe das operações, você tem sim uma visão do processo, só que muito vaga, muito distante, muito abstrata. Então, é um choque de realidade fazendo o Gemba Walk no dia a dia, por quê? Porque você passa a enxergar mais problemas, detalhes que você não via, de longe e por aí vai. Então, caminhar pela empresa, que é o Gemba Walk, quer dizer o quê? Você realmente adquirir novas percepções de processos, setores, pessoas, certo? E a empresa como um todo. Isso pode ser o quê? Em operações produtivas, pode ser escritório, pode ser quadros de indicadores, pode ser aspectos visuais em relação à pintura, cores, na parte de segurança, em todos os sentidos, tá bom? Então você passa a ter uma visão mais profunda da empresa e disso aí surgem novas ideias, Tanto para dar um plus nos processos, dar uma revigorada, quanto para corrigir problemas, de retrabalho, refugo, algo não conforme que ocorre no processo no dia a dia, certo? E aí acontece, você então vai questionando aí nesse sentido como o processo está fluindo, como o processo está se comportando, como as pessoas se comportam no processo, como o sistema está rodando, na empresa, está indo bem, não está, tem traves, não tem. Nesse contexto, você começa a deparar com os conceitos, aí sim, dos 7 desperdícios do Lean, que são quais? São o desperdício de espera, movimentação, transporte, excesso de processamento, excesso de produção, inventário, certo? E produção conformes. Você passa a ver que esses desperdícios, eles podem ocorrer no processo, devem ocorrer no processo, talvez não todos eles, mas alguns deles. E aí você começa a ver que tem atividades que não agregam valor no processo, tá ok? Essa visão, então, é uma visão de mudança de comportamento da liderança, da equipe como um todo, certo? Na verdade, a liderança deveria dar o exemplo em relação a isso. E a partir dela, toda a equipe, seguir esse exemplo. O exemplo de estar no chão de fábrica, no chão hospitalar, no processo em si, seja ele qual for e qual ramo for a atuação. E aí é uma mudança de comportamento de modo intenso no processo, inclusive autodireção, diretores, gerentes, todo mundo, inclusive a autodireção,
dar esse exemplo de caminhar pelo chão de fábrica, debater com a equipe sobre problemas, melhorias, processos, certo? Nesse sentido, o que acontece? Nesse sentido, começa uma transformação de cultura, uma sinergia da equipe, certo? Em prol de melhorias. Então, talvez a equipe veja entraves no processo, esses entraves eles continuam a acontecer no tempo, historicamente, e aí esses entraves começam a ser resolvidos rapidamente. Por quê? As pessoas passam a ver que o acesso do local de trabalho, que é o Gemba, até a equipe técnica ou alta direção, média direção, baixa direção, que seja, o acesso é fácil, o acesso é direto, o acesso é sem burocracia, o acesso é de conversar, de abordagem. E aí é um acesso em que a liderança, a equipe técnica não vai ter um foco de punir as pessoas, certo? Não vai querer achar culpados nesse sentido, não. É um acesso em relação a melhorias de processos, a tornar o processo melhor para a pessoa, certo? E também uma visão, uma percepção se há na empresa cultura, a cultura cheia de heróis, né? Ou não. O que vai ser isso? As empresas querem buscar uma cultura livre de heróis. Quem são os heróis? Normalmente são pessoas que detêm uma informação importante do processo, o conhecimento do processo que só ela sabe. Isso não está documentado, não está sendo passado para ninguém. Então, há um risco nisso, né? Se a pessoa não estar mais na empresa amanhã ou depois, por algum motivo, como que a empresa vai rodar sem ela? Então, uma cultura livre de heróis, certo? Também, assim como livre de culpados, a gente falou anteriormente, uma cultura com sentimento de dono. Então, a pessoa que está no Gemba fazendo trabalho, ela se sentir dona desse processo, em todos os aspectos, em garantir qualidade, garantir a entrega, garantir a segurança, garantir o custo, certo? E o Gemba Walk, nesse sentido, ele se encaixa bem também, contribui porque surgem novos comportamentos, novas ideias no dia a dia, de modo não burocrático. Também o Gemba Walk ele gera uma empatia muito grande pelas pessoas, né? Isso está muito atrelado com o respeito pelas pessoas. O respeito pelas pessoas não é somente dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né, educado, né, ou só, entre aspas, dar o aumento, não é isso. As pessoas querem algo mais do que isso. Esse algo mais é serem escutadas, serem compreendidas, ouvir as pessoas, né, bater papo, fazer brainstorming no dia a dia, sem burocracias. Então, a impressão de empatia que é gerada com o Gemba Walk é muito forte nesse sentido. E isso faz com que a equipe se engaje mais no processo, dando ideias muito plausíveis, né? Muitas vezes sem nenhum custo elevado, e aí isso se mantém com o tempo, porque se a pessoa que foi escutada deu a ideia, essa ideia ela tende a perpetuar de modo muito mais fiel do que uma condição imposta, certo? Então, o Gemba Walk permite um rapport, que chama, né? Uma sinergia, uma conexão entre as pessoas, certo? Isso vai de modo, então, a respeito pelas pessoas, que é escutar as pessoas no dia a dia, né? E contribui de forma preventiva ou corretiva para um erro, né? Então, você no Gemba Walk, você pode pegar um erro no flagra, como se diz, né? E já corrigir na hora, evitando que novos produtos, serviços saiam não conformes, ou prevenindo. Você pode no Gemba Walk prevenir erros. Você pode achar alguma coisa que ninguém encontrou apenas por estar olhando o processo de perto, né? Perceber uma coisa que ninguém viu e propor melhorias para evitar que o erro aconteça. Perfeito? Então, essa é a ideia do Gemba Walk, uma mudança de comportamento que visa
andar pela fábrica, pela empresa, pelo hospital, pelo supermercado, pelo processo, que é o Gemba. E usando nas mangas, né, os conceitos do Lean sobre 7 desperdícios, atrelados a 4 óticas: segurança, entrega, qualidade e custo, certo? Tudo isso para conectar as pessoas, engajar as pessoas no dia a dia, todo momento, em toda hora, certo? Tendo dúvidas, estou à disposição de você, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo telefone, tá? Obrigado, até a próxima!